Nós, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Deixa eu beber uma água e desacelerar, para acelerar de novo. Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2. Quero pensar aqui com os irmãos nesse texto, pensando de uma forma geral no tema que temos como igreja, que é conectados com a palavra, comprometidos com a missão, mas nessa noite pensando sobre uma mente renovada, renovando a mente pela palavra. Aí a gente vai tratar aqui algumas questões que são extremamente importantes para nós na nossa caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui essa carta, nos deixa alguns ensinamentos, né? Em aqueles versículos que a gente tem como versículos que a gente está aqui com você. O texto diz assim, portanto, irmãos, peço vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa última frase nós repetimos muitas vezes, né? Quando a gente pensa na vontade de Deus, a gente sempre fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas isso está dentro de um contexto, aquilo que Paulo está dizendo, e a gente vai compartilhar exatamente isso aqui. Quando o apóstolo escreve essa carta, essa epístola a Roma, ali os irmãos estavam em Roma, se você depois der uma olhada, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobretudo da graça de Deus, das riquezas da graça de Deus. Mas chega aqui no capítulo 12, ele, bota lá no verso 1 para mim, ele usa uma palavra, né? Portanto. Então, depois dele falar tudo, depois de apresentar a graça de Deus, ele diz, olha, sabe, diante daquilo que nós ouvimos aqui, vocês leram, a gente precisa tomar aqui alguns posicionamentos. E ele faz um pedido, né? Ele se dirige aos irmãos e faz um pedido. E ele pede pelas misericórdias de Deus. Não é um pedido simples, né? Ele não está pedindo por ele não está pedindo em nome de nenhum apóstolo, ele não está pedindo em nome de ninguém especificamente, mas ele diz, irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. E eu faço esse pedido, né, pelas misericórdias de Deus. Aí ele vai fazer o pedido dele. E é exatamente sobre o que ele vai pedir, né, é que eu quero compartilhar aqui com você. À luz daquilo que a palavra nos revela, e sobretudo diante daquilo que Deus já fez na nossa vida, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos seus filhos, fomos alcançados pelo seu imenso amor, pela sua graça, e agora? Né? Como precisamos viver? O que o Senhor espera de mim e de você? É isso que Paulo vai propor aqui, e é isso que eu quero compartilhar aqui com você. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui está logo no verso de número 1. É uma vida de sacrifício. E aí, quando a gente pensa em sacrifício, a gente precisa pensar uma coisa. Quando, no contexto judaico, se falava sobre sacrifício, isso tinha uma relação muito grande com os sacrifícios que eram feitos nos animais no templo. Como a lei que Deus tinha dado a Moisés, né, porque a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, mas ela foi dada para Moisés no Monte Sinai, assim orientou. Se você pegar o livro de Levítico lá, você vai ver a direção de Deus, e várias vezes você vai ver como que Deus orienta o povo a pegar o animal, o tipo de animal, sacrificar o animal, e aquele animal era sacrificado. A ideia do sacrifício não era simplesmente matar um animal, mas aquela ação era uma oferta apresentada
ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, a coisa funcionava exatamente dessa forma. Mas nós sabemos que esse tipo de sacrifício, ele hoje não existe mais. Sabemos que a morte de Cristo na cruz, ela foi única e suficiente. Então, ninguém precisa fazer hoje um sacrifício para a expiação de pecado, ou seja, para perdão de pecado. Porque esse sacrifício já foi feito por Jesus ali na cruz do Calvário. Então, Deus não espera esse tipo de sacrifício de ninguém. Deus não vai requerer de ninguém, né, um sacrifício de animal, de sangue de animal, para a remissão dos pecados, para perdão dele, porque isso foi abolido a partir do momento em que Jesus entrega a sua própria vida ali e se oferece no nosso lugar e morre. Mas o texto diz que um sacrifício, um tipo de sacrifício, pensando no sacrifício como uma oferta, porque é isso que o texto diz, veja o que o Paulo diz ali, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Esse sacrifício é uma oferta, né? Então, Paulo está dizendo que a nossa vida precisa ser essa oferta, nosso corpo precisa ser essa oferta apresentada a Deus. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício era morto. É vivo, é santo e é agradável. É diferente. E essas três palavras, elas, na realidade, formam uma unidade. Elas descrevem como deve ser uma vida entregue a Deus. E nós vamos falar aqui sobre um pouquinho de cada uma delas, né, para a gente entender o que é um sacrifício vivo. Como eu disse lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, diz que o sacrifício era morto. Agora, o sacrifício não é mais morto. É interessante que Paulo usa uma expressão paradoxal aqui, porque ele fala de um sacrifício que é vivo, né? Porque a ideia de sacrifício, né, para o judeu é alguma coisa que morria, mas ele usa uma expressão de que o sacrifício é vivo. E qual é o sentido disso, pastor? O sacrifício vivo é uma vida colocada no altar de Deus. É uma entrega contínua, não momentânea. É morrer para o pecado e viver de uma forma plena para Deus. É uma consagração ativa da nossa vida todos os dias. E isso não é um ato isolado, mas isso é um estilo de vida. Isso não acontece quando nós estamos no culto aqui de domingo ou de quarta-feira. Mas o sacrifício vivo é a nossa própria vida, ofertada a Deus todos os dias. Amém, querido? Então, quando nós vivemos isso, nós estamos sendo esse sacrifício vivo. Se ele é vivo, ele é ativo. Mas o texto diz que o sacrifício é santo. Santo, o significado de santo aqui, nesse contexto, é de separado, consagrado. Mas quando a gente quando pensa em sacrifício, a gente sempre pensa lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, o animal que era sacrificado, ele não era de qualquer jeito. Era um animal sem defeito. Ele era separado de Deus para Deus naquele momento. E era exclusivo para aquele propósito. Aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, o sacrifício santo, ele não é diferente. Porque o sacrifício santo é uma vida separada do pecado. Corpo usado para glorificar a Deus. Ele fala de pureza moral, ele fala de santidade. Santidade aqui não é perfeição absoluta, mas vida direcionada a Deus. Consciente, é algo com consciência entre fé e prática. Ou seja, quando ele fala de um sacrifício santo, ele fala de santidade. E, como eu disse aqui, a santidade não é uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. E se a Bíblia diz, se você disser que não peca, você já cometeu o primeiro pecado, porque nós falhamos. Nós não vivemos debaixo do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Nós não estamos sendo dirigidos pelo pecado, mas nós somos pecadores.
Santo Agostinho diz, acho que foi Santo Agostinho que disse isso, né, que nós pecamos por palavras, né, por pensamentos e ações. E pecamos o tempo todo. Então, mas o sentido aqui da santidade é uma busca para uma vida que agrade a Deus. É fugir daquilo que não glorifica Ele, daquilo que a palavra diz que é pecado. Isso é um sacrifício santo. Isso acontece só no culto? Isso precisa acontecer na nossa vida. E ele fala aqui de um outro sacrifício. Ele fala que o sacrifício é vivo, é santo, mas ele fala que o sacrifício é agradável a Deus. O sentido aqui de agradável, lá no Velho Testamento, quando sacrificava o animal, se usava uma expressão, um aroma suave, que chegava diante de Deus, que agradava a Ele. Aqui, o apóstolo Paulo, né, a ideia é que a vida do cristão, ela pode e ela deve ser um aroma agradável a Deus. A nossa vida, sabe, precisa agradar o Senhor. E como é que eu vivo uma vida que agrade ao Senhor? É uma vida de obediência a Ele, é uma vida, né, de fé, de uma forma prática, de confiança, porque a gente não pode permitir que a incredulidade tome nosso coração. Nós precisamos viver o amor que nós fomos alcançados por Ele, que está em nós através do Seu Espírito Santo, precisa ser algo real na nossa vida. Nós precisamos viver esse amor. E isso vai gerar uma transformação, sobretudo dentro de nós. E isso não é um ritual externo. Por isso, nós sempre falamos aqui de vidas que são transformadas. Sacrifício vivo não é emoção momentânea, é estilo de vida. Então, quando Paulo aqui faz um pedido para nós, né, ele pede: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. Lembre-se que sacrifício é uma oferta a Deus. Então, quando você se coloca diante do Senhor para ser esse sacrifício vivo, santo e agradável, racional. Um culto racional. Vou te dizer, nos nossos dias a gente precisa dar valor a essa palavra aqui. Porque o que a gente vê de culto que é irracional aí, é um monte. Coisas que, sabe, foge completamente o sentido bíblico. Né? E tem gente que ainda urra, ainda, sabe, bate palma para umas coisas que não tem como bater. Que não é racional. Porque o nosso culto, ele é e precisa ser, precisamos oferecer um culto racional ao Senhor. O que é isso, pastor? O que é um culto racional? O sentido da palavra aqui no original, no grego, né, é culto racional. Algumas versões traduzem como culto espiritual. Se a gente for exemplificar, né, isso consciente, uma adoração que envolve entendimento. Entendimento. Aquilo que o nosso culto é não, e não é culto a Deus. Deus não é isso que Ele espera de mim, espera de você. Interessante que a palavra racional, a origem dessa palavra raiz lá, né, no grego, é lógica. É lógica. É um culto que tenha lógica, que tenha sentido. Ou seja, o culto, ele não pode ser, não é mecânico, ele não é emocional, ele não é ritualista, mas ele não é uma emoção momentânea, mas ele precisa ser uma decisão consciente. E o que isso faz diferença para nós? Muita coisa. Primeiro, eu disse aqui que a nossa vida, ela precisa ser um culto a Deus o tempo todo. Eu preciso, o meu sacrifício, ou seja, a minha oferta ao Senhor como um sacrifício vivo, acontece todos os dias. A gente vai ver isso aqui. Acontece quando você está em casa, quando você está no trabalho, acontece quando, né, você está na sua faculdade, em qualquer lugar, nós somos adoradores. Jesus nos disse que ele procura verdadeiros adoradores. Ele não procura os verdadeiros adoradores no culto, mas ele procura os verdadeiros adoradores em todos os lugares, porque em todos os lugares nós precisamos ser adoradores. Mas quando nós nos reunimos aqui, né, ou sozinho, o nosso culto, ele precisa ser um culto coerente a Deus.
com coerência, com responsabilidade. Tem emoção? Tem. Até porque senão, né, não a gente vai o quê? Tirar a alma. E nessa hora a gente deixa aqui só nós somos emotivos. Né? A gente chora. Uns choram mais do que outros, né? A Lídia sabe disso. Mas é cada um. Mas não é que dizer que alguém chore não seja racional. Irmãos, e quando nós nos dirigimos ao culto, quando nós entendemos isso, isso muda muita coisa. Porque já viu aquela pessoa que diz assim, eu fui no culto hoje, mas estava frio. Não senti, não fiquei nem arrepiado. Né? Não senti aquele calafrio assim, que eu gosto de sentir no culto. O ministério de louvor não estava inspirado, não. O pastor, muito menos. Né? Parece que a palavra entrou aqui, saiu ali. E às vezes nós transferimos para o outro alguma coisa que é nossa. Porque nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestarmos um culto a Deus. Nós somos o agente desse culto. Se o culto está frio para você, vou dizer para você, a culpa é sua. Porque o seu coração está frio. Porque você está em outro lugar. Porque você não está racional no seu entendimento que você está aqui para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Por isso o nosso culto precisa ser racional. E quando a gente vê isso, a gente vê um contraste naquilo que acontecia no Velho Testamento. No sistema de sacrifício descrito lá em Levítico, o culto era centrado, olha só, era centrado no templo, envolvia rituais e ofertas externas. Estava ligado a um lugar específico, mas hoje não. Hoje, o corpo é o altar, o templo somos nós. A vida é o sacrifício, não é o animal, mas a nossa vida é o sacrifício. A obediência é a oferta. Então, quando você obedece, você está ofertando ao Senhor a sua vida. O culto acontece todos os dias. O culto deixou de ser apenas uma cerimônia e passou a ser a nossa própria vida. Amém, irmão? Por isso que a gente não tem como desconectar de Deus em momento nenhum. Se você consegue desconectar com Deus, alguma coisa está errada. Eu já falei aqui, tem aqueles que usam uma expressão, hoje eu saí da graça, né? Deixei a graça de lado. Faça isso não, irmão. A graça é de Deus, se você deixar ela, você está sozinho, está lascado. Nós não podemos viver isso. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser esse culto. O sentido de um culto racional é algo profundo. É uma adoração pensada, consciente, voluntária, coerente com a nossa fé, com a revelação da palavra, baseada na compreensão da graça. Não, isso não está apenas restrito a cantar na igreja. Vai além disso. É viver de forma alinhada com o Evangelho, com a palavra e com a missão. É o que nós temos pensado aqui. Quando nós estamos conectados com a palavra, comprometidos com a missão, nós estamos prestando um culto racional. Racional. Eu vou te dizer, se você vê coisas que estejam numa linha irracional, irmão, questiona. Vai pesquisar na Bíblia. Faz igual os de Bereia. Abre a Bíblia e vê lá se é isso mesmo que está acontecendo. Tá bom? Então nós precisamos entender isso. Como se aplica no dia a dia, irmãos, um culto racional, no trabalho. Como é que eu adoro no trabalho? Quando você trabalha com integridade e excelência, você está fazendo um culto. Quando você não está roubando do teu patrão o tempo que ele está te pagando. Por isso que a gente diz, na hora de ler a Bíblia, que não lê na hora do trabalho, não, é pecado. Lê na hora do almoço, né? Então, como é que eu tenho um culto racional na família? Sabe, quando eu sirvo a minha família em amor, isso é um culto. Quando eu cuido da minha família, quando eu exerço o perdão na minha casa, isso é um culto. No corpo, usar o corpo para pureza e não para o pecado, né? Isso é culto. Hoje nós vivemos aquela coisa do culto ao corpo. Então, tem gente que tem o corpo como, sabe, um ídolo. É pecado você se cuidar, você ir na academia, você, né, ter um músculo a mais? Não, não tem nenhum pecado nisso. Né? Mas você achar que o teu corpo é tudo, já é o pecado. Né?
já é um pecado. Quando você troca isso pelas coisas de Deus, já é um pecado. Se você não está cultuando. Ter um culto racional nas nossas decisões. Ou seja, quando é que nós cultuamos a Deus nas nossas decisões? Quando buscamos a vontade dEle. Isso é cultuar a Deus. Quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta a Deus, Senhor, essa é a tua vontade? É culto. Não é a gente fazer as coisas que passam na nossa cabeça, aquilo que a gente acha que tem que ser, porque nós temos uma mania de achar que Deus vai, precisa dizer sim para tudo aquilo que eu penso, que eu planejo, que eu estabeleço como meta. E a gente nem pergunta para Deus se aquela é a vontade dEle. E perguntar para Deus é um culto racional, é um momento de adoração, de louvor a Deus. Isso é um culto racional. Culto racional é uma vida inteiramente transformada em adoração consciente. Não é apenas no momento, no domingo, mas é como vivemos de segunda a sábado. Eu falei ontem aqui, no final do culto dos jovens aqui, dos adolescentes, eu falei que o jogo de verdade acontece, vou explicar agora, tem que explicar. Teve uma pessoa que usou uma analogia do jogo de futebol com a vida cristã. O jogo de futebol ele tem 45 minutos, 15 minutos de descanso e 45 minutos. Então eu disse para ele o seguinte, os 15 minutos de descanso nossos foi no retiro. Tivemos 4 dias de descanso. O jogo paralisou, estava todo mundo junto, na comunhão, os irmãos juntos, um atrito ou outro, acontece, mas somos irmãos, a gente pede perdão, no outro dia se abraça, fala de novo e vai, porque somos irmãos, é mais fácil, ali um convívio ali. Então, é um tempo de descanso. Eu disse para eles que o jogo começou depois que a gente saiu de lá. Quando eles foram para casa, quando eles foram para a escola, quando eles vão trabalhar. Aí é os 45 minutos. E a nossa vida é assim. E a adoração, querido, não é só nos 15 minutos aqui, não. É o momento mais fácil para a gente adorar a Deus é aqui. Mas a verdadeira adoração acontece lá fora. Acontece quando o jogo está acontecendo de fato, nos 45 minutos que a gente está lá. Amém, irmão? Terceira coisa que a gente aprende aqui no texto de Paulo, eu falei aqui de um sacrifício, eu falei de um culto racional, mas o texto fala aqui também de não ser moldado pelo mundo, de ter a mente transformada. Bota no verso 2 aí para mim. De ter a mente transformada. O texto diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só, olha o que o apóstolo está dizendo. E a palavra que o Paulo usa aqui, quando ele fala de não buscar conformejo, não se amolde, como a NVI ela traduz aqui, isso, a palavra no grego é usada por Paulo, pelo apóstolo Paulo, tem uma ideia de assumir a forma externa de algo, entrar no molde, é copiar o padrão ao redor. Tem um exemplo simples, que é quando a gente pensa que se amoldar é como se coloca uma massa numa forma. Você bate o bolo lá, aí você tem uma forma, e você bota a massa lá e bota para assar. Se a tua forma de bolo for um coração, o bolo vai sair em formato de coração. Se for redondo, vai ser redondo. Se for quadrado, vai ser quadrado. Se for retangular, vai ser retangular. Ele vai se amoldar ali. A palavra que Paulo está dizendo, o sentido é exatamente essa. Que nós não podemos copiar o padrão deste mundo, aquilo que está ao redor de nós. Ou seja, o sentido aí é que nós não podemos deixar que o mundo dite o formato da nossa mente, dos nossos valores e das nossas escolhas. E mundo aqui, o sentido de mundo aqui não é de planeta, mas de sistema de valores de quem vive sem Deus. É o sistema mundano. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é verdade, irmãos. E é esse sistema que se opõe contra nós, esse sistema que se levanta contra nós. E nesse sistema nós vemos a mentalidade, por exemplo, que coloca o eu no centro. E a gente vive tempos assim, onde o homem é o centro de todas as coisas. No carnaval a gente vê isso.
uma exaltação ao homem, a relativizar o pecado. O mundo faz isso. Já viu aquela coisa que não tem nada a ver? Já viu aquela conversa assim, isso foi lá no passado, hoje não tem mais isso. Que é isso, pastor? Lá no tempo de Jesus era isso, hoje é diferente, a gente vive tempos modernos. Relativizar o pecado. Nós vivemos exatamente nesse tempo. Valorizar a aparência acima de caráter. As pessoas, elas são valorizadas pela roupa que elas vestem. Eu sei que existe guetos, não é o nosso caso, onde as pessoas são valorizadas pela marca da camisa que elas estão vestindo. Então, elas são ditas como melhores, porque vestem, frequentam lugares. Isso é uma distorção de valor, porque as pessoas elas não podem ser avaliadas por lugar que ela mora, pelo carro que ela anda, né, pela grife que a veste, não pode. Nós vemos um tempo que o prazer está acima de tudo. Eu sei que, espero que ninguém tenha visto o carnaval aqui, mas a gente sabe o que acontece no carnaval. O sistema mundano exalta o sucesso acima de obediência. Isso aí, o mais importante é você ter sucesso, é você conquistar, você não está preocupado com o outro. E, de repente, para você precisa derrubar alguém. E o mundo dita exatamente o caráter, a nossa vida, sabe, as nossas escolhas. Nós precisamos tomar. Ele diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele faz uma transformação, uma mudança de vida. Transformar aqui é a mesma raiz de metamorfose. Sabe, não é uma maquiagem, mas aquilo que é transformado, não muda. Liberdade é Ele, que você ouve a voz dEle, que você obedece a Ele. Essa transformação acontece quando os nossos valores são os valores revelados na palavra de Deus, que é a palavra para nós, onde nós somos guiados por ela, por aquilo que ela nos ensina. Mesmo com isso vai contra aquilo que é para nós. E a gente precisa ter coragem para isso, porque senão você vai... O caminho é apertado. O caminho apertado, irmão, ele é apertado. E seguir a Jesus é um preço a pagar. Jesus mesmo disse, se você quer, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer... Fala aqui, não se amolda ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. É o que a gente vive hoje. Sabe, todos nós somos pressionados pelas redes sociais e querem moldar a nossa identidade. Pastor, o que você vai postar, quem você vai seguir, mentira que existe é na rede social. Já falei isso aqui algumas vezes. Você vê lá uma cena, aquilo parece ser real, mas não é. A cultura, normalizar o pecado, relativizar a moral. Sabe, nós vivemos debaixo de uma pressão por aceitação. Nós vivemos isso hoje. Isso coisas que a sociedade quer com Deus. Irmão, não existe meio termo. Ou é, ou não é. Então não é. E hoje a gente usa aquelas chamadas, Deus ama todos. Deus ama todos, isso é verdade. Até porque Ele é amor. Mas Deus é um justo juiz. Mesmo Deus que ama, por isso que vai existir um juízo final. Por isso que tem uma separação. Aquele grande dia vai ser separado. Os bodes vão ser separados das ovelhas. Há um lugar reservado para os filhos de Deus. E há um lugar reservado para aqueles que não são filhos. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz isso. Mas querem colocar dentro da gente, sabe, uma pressão de aceitação. A gente vê aí um consumismo grande, sexualidade precoce, individualismo extremo. Por isso que Paulo diz, não se amoldem. Nós não podemos nos amoldar. Ele está dizendo, não viva como o mundo vive, não busque a aprovação do mundo, não adapte ao evangelho, né, dessa sociedade. O que a gente hoje mais tem. Tem gente que está pegando em algumas culturas, em alguns pensamentos, para que a gente aceite, para que ache que aquilo é normal. E não é normal. Não é normal. Aí eu deixo
um questionamento aqui para mim e para você, porque eu me fiz esse questionamento. Quem está moldando a minha mente? A cultura ou a palavra? O mundo ou a palavra? Quarto e último ponto aqui. Então, se nós entendemos sobre o sacrifício, que a nossa vida precisa ser um sacrifício, uma oferta ao Senhor. E quando eu oferto a minha vida, eu vou viver aquilo que Paulo chama de um culto racional, com entendimento, sabe, com discernimento. Porque o culto racional, a gente ouve a voz de Deus, irmãos. A gente está compreendendo aquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ministrando. E quando nós experimentamos isso, nós vamos entender que nós não podemos ser moldados por esse mundo que habita em nós pela sua palavra. Nós vamos experimentar a vontade de Deus. Porque todo mundo quer a vontade de Deus, né? Eu quero a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus, irmão? Levanta a mão aí. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem não quer alguma coisa que é bom, que é agradável e que é perfeito? Todo mundo quer. Mas para a gente experimentar a vontade de Deus, a gente precisa passar por aquilo que Paulo falou. Nós precisamos, ter a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos ter uma vida de adoração, um culto racional. Nós não podemos ser moldados por esse mundo, nós precisamos ser transformados dia a dia para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente precisa entender aquilo que Paulo está dizendo. É interessante que ele usa uma expressão, experimentem. Então ele fala aqui da palavra experimentar. Ou seja, isso não é apenas saber teoricamente, é viver na prática, provar, comprovar na vida real. Por isso que ele fala que nós precisamos experimentar, porque ela está ali diante de nós. E ela vai dizer que a vontade é boa, agradável e perfeita. O que significa boa? No sentido aqui, boa, a vontade de Deus, ela é boa porque ela é moralmente boa. Ela nos conduz ao que é saudável espiritualmente. Por isso que ela é boa. Por que ela é agradável? Primeiro que ela agrada a Deus. E é no tempo certo. Traz paz e alegria ao nosso coração. Mesmo que a gente naquele momento não entenda a vontade de Deus, mas a gente precisa ter paz, porque ela é agradável. E o texto diz que ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela é completa. Na vontade de Deus nada falta, nada precisa ser ajustado. Experimentarmos é viver uma vida de rendição a Deus diariamente. E para a gente experimentar a vontade de Deus, a gente precisa entender algumas coisas. Nós precisamos obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Temos uma mania, né? Eu fico pensando, se Deus fizesse com você o que fez com Abraão. Porque Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, lá em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A gente eu ia perguntar a Deus, mas Deus, onde é essa terra? Qual o caminho que eu vou percorrer? Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? O que eu preciso levar para chegar até... Eu ia fazer essas perguntas, você não ia não? A gente tem uma tendência. Mas Abraão obedeceu. Ele saiu da sua terra e foi. Muitas vezes, irmãos, Deus vai requerer de nós coisas que nós, no momento, nós não entendemos. Não temos respostas. Nós não estamos vendo. O que nos cabe? Experimentar a vontade dele. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando você não tem todas as respostas. Mesmo quando você não tem a visão plena daquilo que vai acontecer no futuro. Nós precisamos simplesmente experimentar a vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus para nós parece ser mais difícil, mais demorada, menos atraente no começo. Mas depois nós vamos perceber que era melhor. A melhor escolha. A vontade de Deus pode não ser sempre confortável, mas é sempre segura. Nós não podemos esquecer disso. Irmãos, sabe, não existe nada fora da vontade de Deus que possa preencher aquilo que nós precisamos. É viver na vontade de Deus. E nós precisamos ter coragem. Eu costumo dizer que o nosso problema não é entender qual é a vontade de Deus, mas é viver a vontade de Deus.
Porque nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Já viu que a gente faz uma pergunta para Deus que a gente já sabe a resposta? Muitas vezes isso acontece, né? Você pergunta aquilo que você já sabe. E parece que Deus chega dizendo, não, meu filho, está perguntando isso de novo, eu já te respondi, já te mostrei, já apontei, já desenhei, né? Porque Deus desenha até para a gente. Mas a gente fica perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Ele já falou. Mas nós temos medo de viver essa vontade. Mas quando a gente vive a vontade de Deus, olha só, presta atenção comigo. Quando você vive, né? Quando você vive a vontade de Deus, você tem uma coisa que a gente chama de paz interior. Mesmo que tudo está desabando ao nosso redor, mas você tem paz. Né? Você tem uma paz interior, que é essa paz que excede todo o entendimento, que é a presença do Espírito Santo. Nós temos clareza nas decisões, é interessante isso. Porque às vezes tem um monte de gente, tem um monte de opinião, porque opinião todo mundo tem. Cuidado, não deixe muita gente dar muita opinião na sua vida, não, você vai se perder. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas quando nós estamos na vontade de Deus, nós temos clareza do que fazer. Eu vou caminhar ali, porque Deus está mandando ir ali. Mas alguém vai, ali não dá, ali você não vai conseguir, ali, mas é ali. Você tem paz? Caminha ali. Porque isso, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós temos clareza. Nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos viver uma vida frutífera. Nós vamos testemunhar do seu poder, da sua graça, do seu agir sobre a nossa vida. Porque quando nós nos propomos a viver a vontade de Deus deixa de ser um mistério distante e passa a ser um caminho vivido diariamente. Sabe, irmão? Às vezes a gente fica buscando a vontade de Deus, parece que está no além. Se a gente está lá, onde é que está a vontade de Deus? Ela está na sua vida, está na sua frente. Isso depende das suas decisões, das suas escolhas. É só seguir. Eu costumo dar um exemplo aqui, quando eu ensino isso e falo sobre isso, é sobre os sinais de trânsito. Eu acho que isso... Como eu vou fazer a vontade de Deus? É como você dirige. Quem é habilitado aqui para dirigir? Levanta a mão. A gente dirige. Como é que hoje o trânsito, né, pelo menos, tem uma certa coerência, porque tem uns que não tem coerência, mas é porque tem leis. Né? Você vai aqui, você vai em algum lugar, o sinal está fechado, você para o seu carro. O sinal está verde, você vai e segue em frente. Tem uma placa lá, proibido, né, entrar à direita. Você não pode entrar à direita. Só pode seguir em frente, você vai seguir. A vida cristã é assim, irmãos, nós precisamos entender os sinais de Deus. Porque você vai caminhando, que a vontade de Deus ela é progressiva. Deus vai se revelando a você. Deus não te dá para você um rolo. Né? O nego fala do rolo aí, mas isso não existe. Desce o rolo e tudo está escrito do que você vai viver. Não é assim. Você vai entendendo diariamente aquilo que Deus tem para você. E às vezes você não vai ver lá daqui, no final do ano, sabe que eu vou... Mas viva o hoje. Por isso que a Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. É dia a dia. Aí você vai entendendo, né, o sinal que Deus dá. Porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa ficar parado. Para. Não se mova. Deus não falou, então, porque Deus quer que você fique no mesmo lugar. Mas tem hora que Deus diz para você... Corre, corre, meu filho. Dá de tudo. Então, que Deus diz para você, ó, vai para cá, entra para lá. A gente vê quando Moisés chegou diante do mar, né, o povo. Então, chegou naquele momento, estava o mar, quando olhou, tinha um exército egípcio vinha, apesar que estava a coluna de fogo lá, e o povo começou a ficar desesperado. E foi para Moisés, e Moisés... naquela coisa, eu vou perguntar para Deus o que eu vou fazer. E a gente tem que perguntar para Ele mesmo. Deus disse para ele, fala com o povo que marche, né? Tem que ir. A vontade de Deus é que o povo fosse. Mas é interessante que o povo, às vezes a gente acha que naquela mesma hora, Moisés colocou o cajado lá e o mar se abriu imediatamente. Mas se você ler o texto, com cuidado, você vai perceber que passa uma noite inteira.
texto diz que um vento sopra sobre aquele mar e pela manhã o mar está aberto, né? Aquele paredão de água e aquele povo pôde caminhar ali. O povo esperou uma noite. É que às vezes a gente quer que a vontade de Deus seja no nosso tempo. Não é, irmãos. Viva diariamente. Não se amolda ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ser essa oferta agradável ao Senhor. Essa oferta viva, santa e agradável. Você precisa ter um culto racional. Nós precisamos ter uma vida, sabe, que vai celebrar Ele. Hoje de manhã, o Gustavo falou uma coisa que é interessante. Ele falou, você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. É a sua vida. Porque nós somos a palavra viva, irmãos. Então alguém vai olhar para você e vai ler a palavra. Então isso é um culto racional, uma vida de adoração. Mas nós não podemos nos permitir ser moldados por esse mundo. Esse sistema, querido, só quer nos derrubar, só quer nos impedir de vivermos de uma forma plena aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos experimentar essa transformação, porque sermos guiados pelo Espírito de Deus, a sua palavra. Valorize isso aqui. Valorize isso. Valorize isso. Aí nós vamos experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto mostra uma sequência clara, para a gente terminar. Misericórdia recebida, entrega no altar, culto racional, vida, não conformidade com o mundo, mente renovada e experiência da vontade perfeita de Deus sobre a nossa vida. É isso que o Senhor nos chama. Estarmos conectados com a palavra e comprometidos com a missão é viver Romanos capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e 2. É isso. É simples? Não é difícil. É simples. É isso. Se você viver isso, querido, você vai experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Amém?